Então, nós vamos iniciar o nosso estudo completo do livro de Gênesis. Nós vamos abordar cada aspecto de forma clara e acessível para qualquer uma pessoa, mesmo sem conhecimento bíblico, sem um conhecimento prévio da palavra de Deus, possa entender. Então, a palavra que eu vou trazer é muito simples, muito clara, é o nosso linguajar do dia a dia, não vai ter termos teológicos, não vai ter palavras difíceis. Então, vai ser um termo bem simples, bem direto. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ela serve como base para toda a narrativa bíblica e contém as histórias fundamentais para a fé judaica e para a nossa fé cristã. A tradição atribui a autoria de Gênesis a Moisés, que foi o nosso líder, o grande líder, profeta, escolhido de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Então, o livro de Gênesis foi escrito durante os 40 anos no deserto. Então, esse período de 40 anos foi o período que que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Embora não haja uma data exata sobre quando Moisés escreveu o livro, acredita que foi durante esse período mesmo da libertação e que veio trazer conversão ao povo de Israel no deserto. Foi por volta do século XV até o século XIII antes de Cristo. Então, de 1.500 anos a 1.300 anos antes de Cristo que foi escrito o livro de Gênesis. Gênesis vem do grego, que quer dizer origem ou começo. O livro traz esse nome para tratar do início de todas as coisas, o universo, a vida, o pecado, a nação de Israel. E o livro de Gênesis foi escrito durante um período que Moisés estava no deserto mesmo, na libertação do povo, durante o período que Moisés liberou o povo no deserto, que coloca sua composição de 1.400 anos. Muitos dos eventos relatados no livro de Gênesis aconteceram milhares de anos antes de ter acontecido, de ter sido escrito, que veio passado oralmente. Então, dos pais foi passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos. Então, antes de haver escritas, todas as histórias eram passadas oral. Então, eles sentavam em volta das fogueiras, eles sentavam ali no final da tarde, depois de um dia de trabalho, e ia passando a cada um. Se a gente for olhar, Noé viveu junto com 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerações. Então, o tataraneto de Noé conversou com ele, perguntou para ele como tinha sido seus tios Caim e Abel. Então, foi algo muito pessoal. Então, foi algo assim familiar, essa transição oral dos acontecimentos, até chegar em Moisés. E o povo de Israel, a nação de Israel, eles são muito metódicos, eles não deixam perder as coisas. Conforme vai passando, eles vão transcrevendo as histórias. Pode ver que se a gente digitar o seu sobrenome hoje, se vier de uma origem hebraica, vai chegar lá na tribo de Israel. Para você ver o quão organizado, o quanto sensato eles são com a genealogia deles. E vem transmitido de geração em geração. E o livro de Gênesis é dividido em 2 grandes partes. Do capítulo 1 a 11 fala da criação do mundo e da humanidade e da queda, do dilúvio, de todo o pecado e até o extermínio que Deus fez na terra, onde que foi o grande dilúvio. Do capítulo 12 a 50, foca na história dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, que são os ancestrais do povo de Israel. Para o povo judeu, o Gênesis tem um valor imenso, porque descreve a origem da nação de Israel. Então, a nação de Israel começou ali no livro de Gênesis, foi transcrito ali no livro de Gênesis. Então, para o povo de Israel, os 5 primeiros livros da Bíblia é algo sagrado, muito mais para eles do que para nós como cristãos. Então, uma criança de 12 anos, que quando eles vão passar para a fase de criança, para adulto, eles são obrigados a sentar na frente de sacerdotes e falar o Pentateuco inteiro, decorar o Pentateuco, para vocês verem o quanto é importante para eles esses 5 livros da Bíblia. Para a gente não é tanto,
Aí é Bíblia, faz parte da Bíblia. Mas para eles, além de fazer parte da Bíblia, faz parte da história deles. Não da história dos passados, mas da história da descendência deles. A promessa é que eles seriam grandes nações. E o livro estabelece uma relação especial entre Deus e Israel, através da aliança abraâmica, que é a aliança com Abraão. Ele explica o motivo de Israel ser o povo escolhido e relata as raízes históricas específicas do povo judeu. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessas extraordinárias, prometendo uma terra para ele. E a sua descendência seria tão numerosa que seria incontável, seria como as estrelas dos céus, como a areia no mar. E Abraão teve isso como verdade, mesmo ele sendo velho, a sua esposa de idade, sua esposa era estéril, mesmo assim ele teve aquela promessa como verdadeira para ele. E que seria abençoado, todas as nações seriam abençoadas através dele. Essa aliança é fundamental para a identidade do povo judeu, pois eles se veem como herdeiros dessa promessa. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mostra como Deus tinha um relacionamento íntimo com o povo. O relacionamento que ele tinha com o povo era relacionamento de pai com filho mesmo. E a jornada de Jacó, Israel, com seus filhos, foi onde que tornaram os seus filhos como as 12 tribos de Israel. E são cruciais para que a gente possa entender como a nação de Israel foi criada através dos 12 filhos de Israel. As 12 tribos nasceu em cima das 12 tribos, dos 12 filhos, que também são chamados de Israel. E cada tribo leva o nome do filho específico de Jacó, com exceção de José, que a descendência de José foi substituída na tribo. José não recebeu a herança, mas os seus 2 filhos recebeu uma tribo, que levou o nome deles. Então, se a gente for olhar, José teve herança dobrada dos seus irmãos, que são Efraim e Manassés. As 12 tribos, os 12 filhos de Israel, primeiro é Rubem, o filho mais velho de Jacó com Lia. Depois é Simeão, que é filho de Jacó com Lia. O terceiro é Levi, que é filho dele com Lia, que foi a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu uma herança em terra. Eles receberam uma herança sacerdotal, onde que Moisés, Arão e Miriam é descendente dessa tribo. Pois eles foram separados para o serviço religioso, como sacerdote, sumo sacerdote, e para cuidar do tabernáculo. O quarto filho foi Judá, com Lia. A tribo de Judá se tornou uma das mais importantes de Israel, porque foi da tribo de Judá que veio Davi, e de Davi veio o próprio Jesus. A quinta tribo é Dan, filho de Jacó com Bila. A sexta é Naphtali, filho de Jacó com Bila e Raquel, escrava de Raquel. O sétimo é Gade, filho de Jacó com Zilpa, que é serva de Lia. Aser, filho de Jacó com Zilpa, que é escrava de Lia. Isacar, filho de Jacó com Lia. O décimo é Zebulon, que foi filho de Jacó com Lia também. O 11º, José, que recebeu as tribos Efraim e Manassés, que são os seus 2 filhos, onde foi dividido em mais 2 tribos. O 12º é Benjamim, que é filho de Jacó com Raquel, que é o mais novo filho de Jacó. E todas essas tribos se tornaram a nação de Israel. Essa tribo foi a nação de Israel que a gente conhece até hoje. Hoje não existe mais essas tribos. Se a gente for olhar no mapa, é simplesmente Israel. Não tem mais as tribos separados ali. Eles ainda coexistem entre eles, mas não estão mais separados. Então, essas tribos não é apenas a explicação da criação do mundo, mas também da origem da nação de Israel. E os 3 primeiros capítulos da Bíblia vêm trazendo a origem do pecado, da necessidade da redenção, onde que Deus preparou um caminho para a vinda de Cristo. No capítulo 3, quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus preparou a promessa
para a salvação da humanidade, ali mesmo, no próprio jardim do Éden, Deus fez a promessa da libertação do povo de Israel, da libertação do pecado, onde que Deus falou para Adão e Eva, que de Adão e Eva, de Eva sairia o Salvador da nação. Que da cria de Eva sairia aquele que iria pisar na cabeça da serpente, o Satanás. E essa base é fundamental para a nossa fé cristã. O pecado original, representado na desobediência de Adão e Eva no jardim. Quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva caiu, se a gente for olhar ali no contexto, quem comeu o primeiro fruto foi Eva, não foi Adão. Então, toda a história da serpente tentando Eva, a serpente conduzindo aquela conversa com Eva, a Bíblia não relata quanto tempo foi. Se foi algo assim, em uma única conversa, se foi em várias conversas, mas a Bíblia vem relatando assim que o diabo usou o pecado, usou o espiritual de Eva, que ela se sentiu atraída por aquela árvore, sentiu atraída pela proibição, que Deus falou, você não pode. Gente, se foi proibido Adão e Eva de comer daquele fruto, se a gente for olhar o porquê que eles estavam debaixo da árvore, o porquê que eles estavam ali sentados, vamos colocar sentado embaixo daquela árvore onde que era proibido comer. Inclusive, Eva, quando estava conversando com a serpente, falou, Deus nos proibiu até de tocar nesse fruto. E não é de tocar, proibiu de comer. E quando Eva comeu, a palavra de Deus não fala que os olhos dos dois se abriram. Simplesmente que Eva comeu e viu que aquele fruto era agradável, era gostoso, saboroso. E como ela não morreu, ela sentiu atraída. Opa, peraí, eu não morri. E a palavra de Deus fala que Eva simplesmente entregou o fruto para Adão. E a hora que Adão comeu desse fruto, a Bíblia fala que abriu-se-lhe os olhos. Meu irmão, abriu os olhos que eles estavam nus foi quando Adão caiu. Quando Adão pecou, porque a ordem não foi dada para Eva, a ordem foi dada para Adão. Então, nesse momento, o pecado entrou na terra. Se a gente for analisar, quando Deus entrou no jardim do Éden, na virada do dia, às 6 horas, e Deus falou, Adão, Adão, onde você está? Adão e Eva não responderam. E Adão veio de novo. E Deus chamando Adão, cadê você? E deu Adão em silêncio. Aí Adão aparece de trás de um arbusto, com uma folha amarrada na cintura, Eva com a folha amarrada na cintura, e Deus perguntou, o que aconteceu que vocês se esconderam? Deus simplesmente perguntando para ele, falou, Senhor, eu vi que eu estava nu e tive vergonha. E Deus perguntou simplesmente, quem foi que te fez ver que você estava nu? Ele já falou, a mulher que tu me deste, me deu do fruto que o Senhor proibiu de comer. Então a culpa não é nem dela, é do Senhor. Porque o Senhor me deu uma mulher, eu não te pedi nada. Por que o Senhor me deu ela? Então a culpa é tua de ter me colocado essa mulher e ter feito eu pecar. E Eva, naquele momento, simplesmente, opa, não, peraí, a culpa é da serpente. A culpa é da serpente que me enganou. Ninguém assumiu o erro. E a serpente não tinha a quem jogar. E Deus, simplesmente, naquele momento, falou para a serpente que no pó da terra ela iria se alimentar daquele momento. Mas não estava falando com a serpente animal, estava falando com o próprio Satanás. Se a gente trazer para a nossa revelação hoje, do que o inferno se alimenta, do que Satanás, os anjos caídos se alimentam? Do pó da terra, que somos nós. Porque a palavra de Deus fala que nós somos feitos do pó da terra, e ao pó nós voltaremos. E o pó é o alimento da serpente, é o alimento de Satanás. Então Satanás vai estar sempre se alimentando do nosso pecado.
Então, Satanás vai estar sempre se alimentando da nossa vida. Então, essa parte que nós temos que tomar muito cuidado. Que tipo de alimento? Quem a gente está alimentando? A graça de Deus nas nossas vidas ou o inimigo através dos nossos pecados? A parte da criação, Deus é o criador de tudo que ele fez, Deus criou, foi bom. A criação revela o poder da glória de Deus. O pecado e a queda, o relato de que Adão e Eva explica como o pecado entrou no mundo, como que ele trouxe o pecado para dentro do mundo através da desobediência. Não foi através do fruto, não foi através da maçã, não foi através de fruto nenhum, foi através da desobediência que Deus falou, não coma desse fruto. Tem aquela conversa, fala que é maçã, que é isso, que é aquilo, mas isso é irrelevante. É tão irrelevante que Deus não deixou nem o nome do fruto. Deus não queria, não era o fruto, mas sim a obediência. E a obediência na nossa vida tem que ser um resultado da nossa conversão. Muitas vezes a gente ouve falar, não, a que traz a salvação é a obediência. A obediência não traz salvação. O que traz salvação para nós, como cristãos, é a fé e a conversão em Cristo. A obediência é resultado da nossa fé e da nossa entrega. Então, Deus trouxe, depois desse pecado, Deus trouxe juízo através do dilúvio e salvação através de Noé, através dos seus filhos. Deus trouxe o julgamento à humanidade através dos pecados. E esse julgamento vai acontecer novamente. Então, essas promessas que veio acontecendo no decorrer dos anos, da história, que veio de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós temos que... São histórias, são conteúdos, são algo que vem nos engrandecendo lá do livro de Gênesis. Então, a gente tem que trazer o livro de Gênesis para nossas vidas. Homens imperfeitos, homens improváveis, criou uma grande nação, uma nação de onde foi gerado o próprio Salvador Jesus Cristo, de homens improváveis, de homens pecadores, de homens que não tinham nada para dar para Deus, mas onde que Deus escolheu cada um deles para ser a genealogia do seu Cristo, do seu Filho. E para nós cristãos, o livro lembra da importância da nossa fé e da nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Se a gente for olhar a história de José, por exemplo, mostra como Deus pôde transformar situações ruins, escravidão, venda, traição dos seus irmãos, onde que José se tornou príncipe do Egito. O livro de Gênesis é fundamental para a compreensão da nossa fé. Ele não apenas conta a origem do mundo e da humanidade, mas também lança a base para toda a Bíblia, para toda a narrativa bíblica, para a nossa salvação, para a aliança com Abraão, com a promessa de um Salvador. São temas centrais que se estendem ao longo de toda a palavra de Deus. Para o povo judeu, que eu falei lá atrás, o livro de Gênesis é um livro que revela as suas raízes, é a relação especial com Deus. Para nós cristãos, ele prepara o cenário para a chegada de Jesus Cristo e nos ensina sobre a natureza de Deus, do pecado, da redenção. E a Bíblia tem um total de 1.189 capítulos. Esses capítulos estão distribuídos em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento são 929 capítulos. No Novo Testamento, 260 capítulos. E esses capítulos estão divididos em 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Nós encontramos as duas versões da criação na Bíblia. Se a gente for olhar, isso, meu irmão, vai trazer um murmúrio, para quem é muito religioso, pode até não entender o que eu vou falar aqui agora, mas depois vocês vão entender o que vai acontecer. O livro de Gênesis 1 e 2 tem duas versões da criação. Ambas descrevem o processo de como Deus criou o mundo e a humanidade. O livro de Gênesis 1, mas com ênfase em detalhes diferentes. A primeira versão da criação de Gênesis 1, 2 e 3, essa é a narrativa mais estruturada,
e cronológica da criação. Ela descreve como Deus criou o universo em 6 dias, descansando no 7º. No primeiro dia, Deus criou a luz, separando a luz das trevas. No segundo dia, Deus criou o firmamento do céu, separou as águas do firmamento, as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, ele separa as águas da terra e cria o terreno, cria plantas. O quarto dia, Deus cria os astros, o sol, a lua, as estrelas, para governar o dia e a noite e marcar o tempo. Se a gente for olhar, a luz foi criada no primeiro dia. Deus disse, haja luz, e houve luz. Só que o sol, as estrelas e a lua foi criado no quarto dia. Então, com isso, se a gente for olhar, assim, acaba sendo incongruente. Mas peraí, se o dia, a luz vem do dia, a escuridão vem da noite, como que a luz aconteceu no primeiro dia? Então, a luz que Deus está falando aqui não é o sol, acredito eu, que essa luz que ele vem falando é a glória dele, através de Jesus Cristo, que foi o princípio de toda a criação, que Jesus foi gerado das entranhas de Deus, foi onde que Deus começou todas as coisas, foi através da geração do seu próprio filho, das suas entranhas. Como isso acontece? Talvez lá, quando a gente se encontrar com Deus, talvez a gente vai conseguir entender isso. Mas não cabe a nós tentar entender como que Jesus nasceu, como que Jesus foi criado, e nem como Deus surgiu. É algo que não é imensurável, a gente não consegue mensurar, é tentar entender como que aconteceu, de onde Deus veio, como que Jesus nasceu, como que Jesus foi gerado. A palavra de Deus fala que um macho gerou outro macho das suas entranhas. Ah, pastor, mas Deus não é macho. Não, mas Deus é do sexo masculino. Deus não é fêmea. Deus não tem uma deusa onde que houve uma fecundação. Tem muitas doutrinas religiosas indígenas de várias culturas que tem o Deus Sol, a deusa Lua, e que eles tiveram um relacionamento e teve outros filhos. Com a nossa fé cristã, com o nosso Deus, não foi assim. Ele gerou das suas entranhas o seu filho. E que a Bíblia relata que Jesus que é a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, em Gênesis 1 fala que Deus criou a luz. Então Deus criou o próprio Cristo no primeiro dia. A primeira obra da criação de Deus foi o seu filho. E depois todas as coisas aconteceram com Jesus. Em Provérbios 7 fala que ele era o princípio de todas as coisas, que ele estava, tudo que foi feito por ele, para ele, e sem ele, nada do que se foi feito, foi feito. Então, o próprio Jesus falou que tudo que foi criado foi através dele, foi por ele e para ele. Então, é algo que a gente não vai conseguir entender. No quinto dia, Deus criou os peixes, as criaturas do mar, as aves, todas as criaturas que voam dos céus, da terra. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres, e por fim Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Nessa versão, Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. Se a gente for ver ali, Deus criou homem e mulher, e os criou. E disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, e a dominai, e a sujeitai. Então, aqui nesse versículo, Deus criou homem e mulher, e deu uma ordem. Qual a ordem? Sede fecundo, multiplicai e dominai a terra. E no livro, no capítulo 2, já foi diferente, a gente vai chegar lá. E no sétimo dia, Deus descansa de toda a sua obra, termina a sua obra e descansa. As características dessa versão enfocam na criação em dias sequenciais. O ser humano é o ponto mais alto da criação de Deus, feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus é retratado como um criador poderoso que cria pela sua palavra. Ele disse, haja luz, haja planta, haja peixe, terra, produza relva, água, produza peixes, produza seres vivos. Então Deus deu uma ordem para toda a sua criação multiplicar.
Então, Deus não pegou da terra e não criou um animal. Ele disse, terra, produza relva, que tenha os seus frutos. Então, analisando em cima da criação, quem nasceu primeiro não foi o fruto, foi a planta. Ele disse o seguinte, terra, produza plantas que deem o seu fruto e que tenha semente. Então, através dessa criação, foi algo que foi gerado através de uma ordenança de Deus. A segunda versão de criação de Gênesis 2, do versículo 4 a 25, que começa quando Deus foca mais especificamente na criação do ser humano. A gente começa o capítulo 2 já na criação do ser humano. Que Deus criou o homem, a mulher, Deus criou o homem, depois criou o jardim, criou os animais, criou a planta, criou todo o jardim, e depois do jardim criado, Deus pegou aquele homem que foi criado e colocou dentro do jardim. Então, você está vendo que do capítulo 1, do capítulo 2, tem uma certa divergência. No 1, Deus criou a planta, os animais, tudo antes do homem. E o homem veio no 6º dia. No capítulo 2, aqui vem falando que Deus criou o homem. E não havia chovido na terra naquele período. E não tinha plantas, não tinha nada. E Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem para cuidar e lavrar desse jardim. Deus ainda não havia feito chover. Então, dali, olha que Deus colocou o homem dentro do jardim, Deus deu uma ordem para o Adão, dar nome a todas as coisas. No Gênesis 2, a Bíblia fala que Deus pegou o pó da terra, criou o homem e soprou nas narinas do homem o espírito vivificador, que o homem passou a ser alma vivente, ou ser vivente. Está vendo que tem duas diferenças isso? Gênesis 1 e Gênesis 2. Quando ele plantou, aí depois ele plantou o jardim e colocou o homem no Éden para cuidar. E Deus ali foi criando todas as coisas, e ali no centro, Deus plantou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, a palavra de Deus fala que viu Deus que o homem estava só. E não achou para o homem uma companheira que lhe seja idônea, uma auxiliadora. E nesse momento, a palavra de Deus fala que Deus fez cair um profundo sono em Adão e tirou da costela de Adão, e dali da costela de Adão, Deus tirou a Eva. E quando Deus acordou e viu aquela mulher do seu lado e disse, verdadeiramente, esta é sangue do meu sangue, osso do meu osso. Essa lhe chamará de varoa, porque do varão foi criado. Então, nesse momento, olha que Adão nunca tinha visto a mulher ali no Jardim do Éden. A hora que ele viu, ele não ficou assustado e falou, peraí. A hora que ele viu, ele reconheceu. Essa verdadeiramente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, é uma abordagem totalmente diferente. Ao primeiro, Deus simplesmente faz o homem, faz a mulher, seja fecundo, crescei, multiplicai e enchei a terra. Em Gênesis 2 fala que Deus moldou o homem do pó da terra. Ele deu vida, deu o espírito vivificador. E o homem passou a ser alma vivente. Essas duas vertentes têm uma diferença. O ser humano é criado depois dos animais. Então, é algo que a gente não vai conseguir entender o porquê que Deus fez isso. Como que Deus fez isso? Olha que eu for explicar as diferenças de vertentes de criação, a gente vai começar a ter um breve entendimento dessas duas relações. Eu não vou falar que as duas são verdadeiras. Eu vou falar que são as duas que são mais aceitas. E o livro de Gênesis 1 e 2 tem escritas diferentes, estilos de escrita. A primeira versão é mais ordenada, poética, enquanto a segunda é mais narrativa. Como foi feito o homem
A primeira versão foi só Deus fez o homem. A segunda, não. O Moisés quis dar detalhe de como o homem foi escrito. Como o homem foi feito. O homem foi feito assim, assim, assado. E a primeira, não. A primeira foi simplesmente Deus fez. Então, a primeira tem uma abordagem cósmica que abrange toda a criação do universo, enquanto a segunda é mais centrada no ser humano, no jardim e no Éden. Essas duas versões da criação não devem ser vistas como contraditórias, mas sim como complementar. A primeira versão mostra do poder de Deus sobre todo o cosmos, enquanto a segunda enfatiza o seu relacionamento íntimo, especial com o ser humano, especial com seu filho, Adão e Eva. E ambas revelam aspectos diferentes do caráter de Deus e da sua criação. E juntas, ela formam um quadro completo da origem do mundo e da humanidade. A outra versão é a criação evolutiva. Agora vamos falar de um outro tipo de criação, que é muito divulgada, é a criação evolutiva, também conhecida como a criação evolucionista ou teísta, que acredita que Deus ou deuses criou todas as coisas, que tenta harmonizar a teoria científica da evolução com a crença religiosa na criação divina. Esse conceito defende que Deus criou o universo e distribuiu as leis da natureza, permitindo que a vida se desenvolvesse gradualmente através de processos evolutivos, como a seleção natural e mutações sobre a orientação e seu próprio propósito. Então, quer dizer, Deus criou e foi sofrendo mutação, mas sobre o direcionamento de Deus. Não foi ao acaso. Deus criou o homem, os homens primatas, os dinossauros, as plantas, e foi direcionando a evolução. Não foi algo ao acaso, ao Deus dará. A criação evolutiva fala que Deus é o criador do universo e de todas as coisas. Ele criou o mundo de maneira que fosse capaz de se desenvolver por processos naturais, como a evolução biológica. Deus tem um propósito para a criação, e a evolução é um método que Deus escolheu para gerar a diversidade de vida, incluindo a espécie humana. A criação evolutiva aceita muitos dos princípios da teoria da evolução que foi proposta pela biologia moderna, como a idade do universo. Eles acreditam que o universo realmente tem em torno de 13 bilhões de anos. E a formação da Terra teria sido formada há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. A evolução das espécies foi acontecendo, incluindo os humanos, evoluíram ao longo de milhares ou milhões de anos, a partir dos antecessores comuns que a gente vê aí, que são os homens primatas, os primórdios. E foi crescendo através de processos naturais, a criação evolutiva periódica, com mecanismo como a seleção natural, proposto por Charles Darwin. E as mutações genéticas são instrumentos pelos quais Deus trabalhou para alcançar o seu propósito criativo dentro da visão criativa, da visão evolutiva. A humanidade evoluiu a partir dos ancestrais primatas por meio de processos naturais. Entretanto, a alma humana e a consciência moral são vistas como dádivas especiais de Deus em um momento qualquer da história evolutiva. Deus conferiu aos primeiros humanos uma alma, tornando imagem de Deus. Está vendo como que essas visões entram muito em choque com a nossa crença? Isso pode ser interpretado como um ato especial de Deus que distingue os humanos de outras formas de vida. O criacionismo literal, ou criacionismo da Terra Jovem, acredita que o relato bíblico de Gênesis deve ser interpretado literalmente, e que Deus criou o mundo em 6 dias literal de 24 horas, e o mundo tem de 6.000 a 10.000 anos. Isso contrasta com a criação evolutiva. Ele não interpreta em dias de criação de Gênesis de forma literal, em vez que esses dias podem ser entendidos como eras ou períodos de longo tempo. Aceita a ciência moderna em relação à idade do universo e ao processo evolutivo. Vê a evolução como métodos escolhidos por Deus para criar a biodiversidade e, eventualmente, os seres humanos. Os defensores da criação evolutiva argumentam que Deus está envolvido em toda a criação
e continua a sustentar e seguir o universo. A evolução não é um processo aleatório, sem propósito, mas ela é guiada pelos planos de Deus. Embora o mecanismo de evolução seja natural, eles não são independentes de Deus. A criação evolutiva vê o relato de Gênesis como teologicamente verdadeiro, mas não necessariamente como uma descrição científica. Gênesis, segundo a perspectiva, ensina verdades espirituais, como a segurança de Deus, a sua soberania e o valor da criação, mas não pretende dar uma explicação científica de como o mundo foi formado. Alguns pontos são exaustivamente discutidos dentro da criação evolutiva. A origem do mal, do sofrimento. A evolução envolve morte, luta e sofrimento. Como isso se encaixa em um plano divino? Os defensores da criação evolutiva geralmente veem isso como parte do desenvolvimento do mundo em direção a algo maior e mais complexo. Adão e Eva, alguns teístas evolucionistas acreditam que Adão e Eva são figuras literárias que representam a humanidade em geral, em algum ponto. Outros acreditam que ele pode ter sido humano histórico escolhido por Deus para simbolizar a humanidade e a sua relação especial com o Criador, como a gente vê hoje. A queda e o pecado original, enquanto alguns criacionistas literais veem o pecado original como evento histórico e literal, os teístas evolucionistas tendem a interpretar a queda de maneira mais simbólica, vendo como uma representação da humanidade, de fugir de Deus em algum momento da evolução. A criação evolutiva é uma tentativa de conciliar fé e ciência, mostrando que não há necessidade de um conflito entre acreditar na Bíblia e aceitar a ciência moderna. Encorajar nós cristãos a aceitar as descobertas da ciência sem compreender nossa fé na criação e a soberania de Deus. Promover um entendimento mais profundo do que tanto a Bíblia quanto a ciência revelam diferentes aspectos da verdade divina. Algumas figuras notáveis que defendem essa visão incluem Francis Collins, um geneticista cristão e evangélico, que foi diretor do projeto Genoma Humano, em seu livro A Linguagem de Deus. Ele argumenta a favor da harmonia entre a fé cristã e a ciência. Taylor Schreiber, um jesuíta e paleontólogo, que propôs uma visão evolucionista da criação como parte do plano divino. A criação evolucionista oferece uma maneira de integrar a compreensão moderna da ciência com uma crença sólida da ação criativa de Deus. Ela não vê a ciência como uma ameaça à fé, mas como um meio de explorar e compreender o incrível mundo que Deus criou. E Deus é o Criador, e a evolução em meio pela qual seu poder e propósito se revelam ao longo do tempo. Então, com isso, a gente vai analisar, tem várias outras, mas eu não vou aprofundar tanto para não ficar muito longo. Então, eu vou pausar agora a nossa gravação, a gente vai fazer um bate-papo aqui, algo bem direto, bem simples,